vez, num reino muito distante, um vídeo que levou muito tempo pra fazer. Oi! Olá! Eu sou a Bela, esse é o Bem Enigma e hoje a gente vai falar de uma das maiores sagas já produzidas. Toda vez que eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu tenho vontade de dizer: eu ainda não sei bem como esse vídeo vai funcionar. E isso é verdade para esse vídeo também. Eu ainda não sei bem como esse vídeo vai funcionar. Backstory. Se vocês me acompanham, vocês já me viram em algumas lives, provavelmente vocês me ouviram falar em algum momento de algum filme da Barbie. E eu disse algumas vezes nessas lives que eu poderia falar sobre filmes da Barbie por diversas horas. Então um dia eu resolvi sentar e fazer isso. Seguindo o sucesso do meu vídeo de Batalha das Fadas, eu queria ranquear os filmes da Barbie, pensando no seu storytelling, nas suas características e tudo mais. O que aconteceu foi que eu fui preguiçosa, não me dediquei, não reassisti todos os filmes e ficou muito achismo, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, e por mais que fosse um pouquinho divertido, o vídeo acabou ficando com mais de 2 horas. E eu achei que não era exatamente o perfil do canal, eu achei que não seria interessante o suficiente pra todo mundo assistir, então eu também tava na minha época de TCC e tava editando esse vídeo e eu desisti de editar. Depois eu fui olhar de novo, ele ainda tem uns problemas de gravação, ele não tá muito bem gravado, o áudio, a luz e tal. Então, como estamos aqui nessa nova era, Being Enigma, eu pensei em retomar este projetinho, mas um pouquinho diferente. O que eu quero fazer é assistir todos os filmes da Barbie e ir dissecando lentamente o storytelling. Por quê? Primeiro, porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser. Segundo, o objetivo desse vídeo, na verdade, não é apenas exaltar os filmes da Barbie, que são grandes produções cinematográficas, mas mostrar como a gente pode usar as coisas que a gente gosta, dissecar elas, para usar de referência nos nossos livros, para usar de repertório. Como escritores, a gente tem que ter um repertório amplo, a gente tem que assistir diversas coisas e beber em diversas fontes. Como eu sou uma pessoa que escreve fantasia, que escreve... De certa forma, existe elementos de romance nas minhas narrativas. Pra mim, os filmes da Barbie são interessantes. E eu me inspirei muito nos filmes da Barbie crescendo pras minhas primeiras histórias. São coisas que são muito queridas pra mim, que eu me divirto muito vendo. Esses vídeos vão servir de exemplo e você pode pegar esse sistema que eu montei aqui e fazer com as coisas que você gosta. Eu já utilizei esse mesmo sistema com livros, eu fiz esse mesmo tipo de anotação tanto quando eu tava lendo Ceifador, por isso que gerou o vídeo de 40 minutos reclamando do Ceifador, e quando eu tava lendo os livros da Lenda dos Guardiões, que também gerou um vídeo bastante grande, era ainda quando o canal era em inglês, e quando eu tava lendo Os Gatos Guerreiros na Floresta, que não gerou vídeo nenhum porque é muito ruim. Através desse tipo de anotação e de análise você pode começar a perceber coisas que você gosta, por que você gosta tanto das coisas que você gosta e por que essas coisas te inspiram tanto e como você pode fazer para emular as sensações que você sente assistindo ou consumindo ou lendo esse tipo de conteúdo que você gosta. Ah, Isabela, mas são 20 filmes, você não acha que vai ficar repetitivo? Sim, eu acho. Vamos soltar esse vídeo primeiro, vamos ver como vai, vocês vão me falando. Não, esse é outro filme. O filme que eu escolhi pra gente começar foi o primeiro filme em 3D da Barbie, que se chama Barbie e o Quebra-Nozes, e ele saiu em 2001. Ele não é o primeiro filme da Barbie. O primeiro filme da Barbie, se eu não me engano, é de 86 ou 87. Ele é em 2D e ele é sobre a Barbie tendo uma banda e elas vão pro espaço, uma coisa assim. Eu nunca vi esse filme, eu ainda não achei ele pra assistir, e eu não sabia o quanto ele ia se encaixar. Esses filmes 3D, eles saíam todos os anos com as novas linhas da Barbie. Então, eu escolhi ficar só nessa série, mas se vocês gostarem, se vocês quiserem ver mais, a gente pode dar uma olhadinha nesse filme. Tem várias coisas que são interessantes da gente analisar. Por exemplo, o interesse de fazer um filme da Barbie veio de uma intenção: vender brinquedos. Por mais que eles tivessem o interesse de difundir certas ideias e tudo mais, tudo tinha a ver com a questão da marca e como eles queriam que a marca fosse vista e como eles queriam que as crianças que tivessem interesse nessa marca pensassem para que elas pedissem para a mãe uma Barbie em vez de uma Suzy, por exemplo, aqui no Brasil. Outra coisa interessante, que mais tarde vai ser relevante quando a gente começar a chegar, por exemplo, em moda e magia, é que a gente não tem a Barbie como Barbie. Esse não é um filme da Barbie, é a Barbie em Quebra-Nozes.
Mais tarde é a Barbie em Princesa e a Plebeia, a Barbie como Rapunzel. Então a Barbie se coloca como, nesse filme e também no Lago dos Cisnes, ela vai se colocar como uma narradora, ela vai ser a narradora da história. A boneca Barbie vai narrar uma história que aconteceu com outros personagens, apesar desses personagens terem o rostinho da Barbie. Mais tarde, em Moda e Magia, spoilers pra quem nunca assistiu Moda e Magia, eles decidem abraçar isso, e na verdade a Barbie era uma atriz o tempo todo em Hollywood e tal, e o Moda e Magia vai seguir a vida da Barbie. Isso vai representar uma grande mudança dentro da marca Barbie, dentro dos filmes da Barbie. E se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho toda uma teoria, assim, de como funcionou o behind the scenes ali dos filmes da Barbie. Mas enfim, Barbie quebra-nozes, vamos voltar. Então a Barbie é uma professora de balé, sua aluna é a Kelly, e a Kelly não consegue acertar os passos, ela tá muito nervosa pra apresentação, ela diz que não quer se apresentar, e a Barbie diz que ela precisa ter coragem e que é importante a gente se colocar em certas situações. E para ilustrar o que ela tá falando, ela vai contar a história do balé Quebra-Nozes, que é inclusive o balé que elas estão ensaiando. Isso é outra coisa interessante, que esse filme e alguns dos próximos filmes que vão vir, eles bebem muito na fonte do balé. Nos anos 2000, a gente tinha muito essa coisa da menina dança balé. Era uma febre, todas as menininhas, na escola era obrigatório as meninas fazerem balé. E mais tarde a gente vai ver a Barbie se afastando um pouco desses estereótipos de gênero e fazendo outras coisas, tendo 1000 profissões como a gente sabe que ela tem, mas nessa época a gente ainda estava no balé e eles bebem muito dessa fonte narrativa do balé. Esse filme, ele faz praticamente cena por cena o balé do Quebra-Nozes. Então a narrativa dele, a gente pode perceber algumas questões que são um pouquinho mais complexas do que os outros filmes da Barbie. Eu esperava menos indo assistir esse filme, indo estudar esse filme, porque na minha memória ele era muito chato, mas na verdade ele é bem interessante, e por ele ter essa narrativa do balé, eu acho que já estava bem estruturado, então a gente consegue ver direitinho a ação bem distribuída pelos arcos. Então a gente tem a história clássica, a Clara, que é a personagem principal, ela tem um irmãozinho, ela vive com seu tio, e a tia dela vem visitar. Essa tia dela, ela é muito viajada, ela vai em expedições, ela dança com príncipes, ela sabe todos os tipos de coisa, e a Clara quer muito, muito sair da casa dela, da casa do tio dela, que é uma pessoa muito rígida, e viajar o mundo com a tia dela, e a tia dela diz, quem sabe na próxima você não vem comigo. Essa primeira cena é muito interessante, porque tudo que vai acontecer no resto do filme está marcado nessa primeira cena. Eu até anotei umas coisinhas aqui. Existem duas ideias opostas nesse filme. A primeira é que tudo seria um sonho, e a segunda é que nada foi um sonho, tudo foi magia. Essas hipóteses podem ser seguradas por pistas, principalmente pistas que aparecem nessa primeira sequência do filme, nessas primeiras cenas. Como a gente ainda não falou sobre o filme, eu não vou falar sobre elas ainda, mas quando a gente chegar no final, eu explico pra vocês direitinho. Então, eles estão decorando a casa e tudo mais, e aí chega a tia e dá presentes pra eles, pras crianças. O menino ganha 2 soldadinhos e a menina ganha um quebra-nozes. E a tia, que parece muito sábia, diz, ele não parece muita coisa por fora, mas tenho certeza que ele é muito valente, ele é um príncipe por dentro. Fica aí no ar. Então, a gente tem vários elementos que aparecem nesse momento. Então, a gente tem uma decoração da árvore, que é uma princesa de balé, que ela tá numa posição. A gente tem os ratos comendo aquelas casinhas de biscoito que eles fazem. A gente tem o quebra-nozes sendo comparados com um príncipe. A gente tem as histórias que a tia dela conta, que ela teria dançado com um príncipe. Ela tem os brinquedos do irmão, que são soldados. A família, assim que passa a festa e a Clara vai dormir, existe uma conversa que a família tem por cima do sofá ali onde ela tá dormindo sobre crescer. E assim que essa conversa acontece é que a magia começa a se movimentar. Tem uns brilhinhos mágicos, tem um relógio de coruja e tal. E assim que isso começa a acontecer. Isso pode ir para a nossa teoria de que tudo é um sonho. Para ajudar ela a crescer e etc. Mas
Seguimos, depois vamos falar nisso. Então, o relógio mágico de coruja bate meia-noite, vem uns brilhinhos e alguns ratos começam a sair da parede e começam a vir na direção da Clara. O quebra-nozes acorda e começa a lutar com esses ratos. A Clara acorda e vê que diabo que tá acontecendo aqui. É uns ratos de armadura lutando contra um quebra-nozes que não tava vivo e agora tá vivo. E aí vem um ratão, que é o Rei Rato, e transforma ela... E diminui o tamanho dela, ela fica bem pequenininha. Eles brigam com o rato, a sequência é bem longa e a animação é bem travadona, assim, a luta é bem feiona. Mas no fim eles acabam vencendo e mandam o Rei Rato de volta pra aquele lugar. E ela tá conversando com o quebra-nozes e ela fala, bom, boa sorte pra você aí. Você pode, tipo, voltar o meu tamanho, eu era um pouquinho mais alta. E ele fala, olha, eu não tenho magia nenhuma, só quem pode fazer isso é a Princesa Caramelo. E eles, justamente quem ele estava procurando, então eles decidem ir para esse outro mundo para procurar a tal da Princesa Caramelo. Isso tudo acontece até os primeiros 10 minutos do filme. Esse momento em que os ratos saem, começa essa briga, é um incidente excitante. E o chamado à aventura. Quando o quebra-nozes vai chamar a Clara pra vir com ela pra esse outro mundo, esse é o chamado da aventura. Nesse aqui, especificamente, existem alguns determinados modelos de A Jornada do Herói, você pode procurar vários deles. Em um desses existe a recusa do chamado, então a Barbie vai falar, eu não vou pra lugar nenhum, entrar nesse buraco cheio de rato, eu não sei pra onde que vai. Mas logo depois vem aquela coruja, a coruja tem a mesma voz da tia, inclusive. Volta pra questão de tudo foi um sonho. E ela entrega esse colar pra Clara e diz, assim que você quiser voltar, você abre esse colar e você vai voltar pra cá, beleza? Aí a Barbie fala, bom, já que não tem jeito, não vou ficar pequena pra sempre, entram lá. A gente tem o nosso primeiro obstáculo, depois que eles são transportados ali, rola um pouquinho mais de magia. Existe uma grande parede de gelo que eles não conseguem quebrar. E aparece uma fadinha de gelo querendo dançar e tudo mais, e ela cai, se machuca e a asinha dela fica machucada. Então ela vem, a Clara segura essa fadinha e ajeita a asinha dela. Pela gentileza da Clara, outras fadinhas aparecem, fazem uma dancinha pra elas e ajudam a quebrar essa parede de gelo e voam pra longe. Essa questão da gentileza e das escolhas que a Clara faz vão vir e são repetidas pelo filme. Aqui, quando ela sai dessa parede de gelo, cresce flores por onde ela pisa. Isso aí vira um foreshadowing pro final, caso você não se lembre do final. Tem um morceguinho que ele é o capacho do rei, ele vê ele saindo e vai voando até o castelo do Rei Rato pra contar pra ele que a Clara acabou vindo pra esse mundo e que juntos os dois estão procurando a Princesa Caramelo. Existem várias sequências do Rei Rato e do morcego, eu acabei não colocando eles aqui porque é meio que uma questão de plot A, plot B. A gente tá vendo sempre o plot A, que é a dos protagonistas, e a gente dá uma olhadinha no plot B só pra ver por que o Rei Rato decide enviar determinados obstáculos pra vir no caminho deles. Nessa primeira conversa que eles têm, o Rei Rato manda pegar os protagonistas. Aqui a gente tá na marca dos 30 minutos do filme, eles encontram um outro obstáculo, eles chegam na vila das casinhas lá, que era o que estava sendo comida pelos ratos antes da Clara ir dormir, e eles foram destruídos pelo exército. Eles encontram um cavalo, perto desse cavalo tem umas crianças. A gente ganha um pouquinho sobre a exposição desse mundo. Aparentemente existia um príncipe, esse príncipe se chamava o Príncipe Eric, e ele desapareceu quando o rato sumiu. O pai do Príncipe Eric era o rei, esse pai morreu e ele passou o governo para o Rei Rato, que era o conselheiro dele, enquanto o filho não chegava na maioridade, e o filho chegou na maioridade e acabou não assumindo, por razões que ainda não sabemos. Então aqui a gente tem os primeiros aliados. É importante pensar também que todos esses personagens que vão aparecer, eles provavelmente foram comercializados. Esse cavalo com certeza. A Barbie tem um histórico de ter as carruagens das princesas, além do castelo das princesas, quando ela soltava. Então, toda vez que você vê um cavalo, você... a carruagem que ia ser vendida. Então, eles se afastam um pouco com essas crianças, eles estão sendo perseguidos pelos ratos, eles acabam sendo resgatados pelos aldeões que fugiram da vila destruída.
E esses aldeões estão muito desconfiados, e dentre esses aldeões existem os 2 soldados que são os brinquedinhos do irmão da Clara, que é um soldado bengal e um capitão, uma coisa assim. Na marca dos 40 minutos, a Barbie revela pra gente quem é o príncipe. Ela percebe que o quebra-nozes é o príncipe Eric e ela vai perguntar, mano, o que aconteceu? E ele diz que ele não se achava bom o suficiente pra assumir a coroa, então ele desistiu, só que ele não sabia que o Rei Rato ia ficar tão louco, e agora, quando ele tentou resistir, o Rei Rato transformou ele em quebra-nozes, e que agora ele estava tentando, pelo menos, dar um jeito na vida do povo dele, estava tentando ser uma boa influência. Além da gentileza da Clara, a coragem do quebra-nozes vai ser um tema pela narrativa. Vamos ver em que situações isso acontece. Então, nessa mesma marca dos 40 minutos, eles encontram outro obstáculo, eles convencem os soldados a ir com eles, deixam as crianças lá, e eles vão atrás da Princesa Caramelo, que tá numa ilha que é bem distante, e eles precisam atravessar um mar que ninguém nunca atravessou, mas eles estão dispostos a tentar. Para atravessar, eles precisam atravessar uma ponte, que ela é bem fina, sobre um precipício, e esse comandante, esse capitão, ele é muito ruim, ele fica tipo tropeçando e tal, e quase derruba o soldado bengal, e o quebra-nozes corajoso vai lá, se joga para tentar puxar, ele quebra o próprio braço, porque ele é de madeira, ele tira o braço e ajuda o outro a subir, e ele dá essa dica de que eles costumavam ser amigos no passado. Que eu acho que é mais ou menos assim que a Barbie descobre que ele era o príncipe. Enfim, isso passa, eles chegam numa cidade, só que como o cara quase caiu do penhasco, ele derrubou a própria mochila e eles perderam um pouco dos suprimentos, então eles precisam reunir suprimentos. A Clara e o quebra-nozes vão procurando suprimentos e eles encontram umas maçãs e eles encontram um poço, então eles decidem abrir o poço para tentar pegar um pouco de água. Quando eles abrem o poço, eles encontram um monte de fadinhas da primavera e elas vêm saindo e celebrando o balé para ela. E mais uma vez a gentileza da Clara, que ajudou pessoas ao redor dela. Aqui a gente tem um quase triunfo, em que eles estão nesse momento, as fadinhas estão dançando balé, a Clara e o quebra-nozes se olham e eles estão prestes a tocar as mãos para dançar. E aí eles são interrompidos e vem um monstro de pedra, como eu falei, houveram outros movimentos do Rei Rato e do Morcego, e ele manda um monstro de pedra para atacar eles. Então eles saem correndo, desesperados, as fadinhas saem correndo, desesperadas, e vão se encontrar com os amigos deles que estão conseguindo um barco para tentar cruzar esse oceano, e aí vem esse monstro correndo. Quem que resolve? As fadinhas do inverno, que a Clara já tinha demonstrado gentileza para elas. Elas voltam para retomar o favor e elas congelam o oceano de forma que eles conseguem passar com a carruagem deles, sem o barco. Eles conseguem passar com a carruagem deles por cima do gelo. Só que o monstro de pedra ainda tá perseguindo eles. O que vai resolver? A coragem do quebra-nozes. Eles trabalhando juntos, e essas duas coisas que se completam, eles conseguem resolver esse obstáculo que é um pouquinho maior. Na marca dos 50 minutos, assim que eles chegam na ilha, o Rei Rato captura todos os amigos da Clara e a Clara é deixada sozinha. Nesse momento que ela tá meio desamparada, ela tá correndo pela ilha, tentando encontrar a Princesa Caramelo e vendo que não tem ninguém nessa ilha, as fadinhas da primavera retornam e ela pede uma carona para chegar até o castelo para salvar os amigos dela. Mais uma vez é a gentileza dela, é o carinho dela com as fadas que leva ela a atingir os seus objetivos. Enquanto isso, enquanto algumas fadinhas estão lá levitando ela até o castelo, outras fadinhas vão até o povo que estava escondido, que estava com medo, e começa a falar da coragem da Clara, da coragem do quebra-nozes, e chamar eles para se revoltar contra o Rei Rato. Quando a Clara chega no castelo, ela tem outro obstáculo. Ela procura os amigos e ela não consegue ver eles estão invisíveis, mas ela resolve, com assim, seu grande cérebro, ela pensa, ele não ia colocar guardas num quarto vazio, e aí ela quebra lá a parede de invisibilidade, tá todo mundo lá, ela salva todo mundo, porque ela é a Barbie. A marca dos 60 minutos, lembrando que o filme tem entre 110 e 120 minutos, tem mais uma luta final, que é o confronto final. O povo vai até o castelo
se revolta contra o Rei Rato transforma todo mundo em pedra. Ele tava tentando deixar a Clara ainda menor do que ela tá. O Quebra-Nozes se sacrifica, ele vai correndo. Raio do Rei Rato bate aqui e volta pra ele. E aí ele vira do tamanho de um ratinho normal e cai no esgoto. Só que com isso rola uma explosão e o Quebra-Nozes acabou se sacrificando para salvar todo mundo. Aí, é claro, o filminho da Barbie, romance, balé, final de balé. Ela vai até o Quebra-Nozes e ela dá um beijinho nele. E aí isso resolve tudo, o beijo de amor verdadeiro, quebra o feitiço do príncipe, quebra todos os feitiços do Rei Rato e ela se transforma na Princesa Caramelo. Ela era a princesa o tempo todo. Aí tem a cena final, balé, eles dançam, é revelado que ele é o príncipe Eric, claro. E aí, quando eles terminam de dançar, ele fala: a sua coragem foi o que nos trouxe até aqui, eu não consigo pensar em ninguém melhor pra ser minha rainha, já que você já era princesa o tempo todo, quer casar comigo. Quando ele diz isso, na verdade foi um falso triunfo, existe um plot twist de último momento. O rato acaba saindo do esgoto junto com o morcego, ele passa correndo e rouba o colar dela. E alguém tenta pegar ele, o colar cai e ele abre. Lembrando que se ela abrisse o colar, ela voltava pro mundo real. E aí ela começa a desaparecer enquanto o príncipe tá tentando pegar ela ali. E ela desaparece e ela acorda no sofá dela, do tamanho normal, tá tudo normal. O Quebra-Nozes sumiu, ela pergunta pro irmão se pegou meu Quebra-Nozes, ele não sabe onde tá. E, enfim, tudo parece que foi um sonho. Porém, já é o dia seguinte e a tia disse que o filho de um amigo vinha visitar. A tia já tinha mencionado que ela tinha dançado com um príncipe, então pra mim, esse cara também é príncipe na vida real. E ela entra trazendo Eric, filho do seu amigo. E ele é exatamente igual ao Quebra-Nozes. Como a maioria das pessoas nessa família tem equivalentes no outro mundo, isso faz sentido dentro da narrativa, mais ou menos. Mas assim que as pessoas saem, todo mundo começa a sair assim. Aparentemente ela tem 16 anos, eu não sei por que os adultos iam sair e deixar dois adolescentes de 16 anos que acabaram de se conhecer sozinhos. Mas parece que eles sabem o que tá rolando ali. Ou ela fala assim, você quer dançar? E o príncipe Eric fala que ele não poderia negar nada para a Princesa Caramelo, deixando a entender que, tipo, realmente aconteceu. Então, assim, meio confuso. Mas esse é o fim da história, vai dando um zoom out, assim, a gente volta pra ceninha de balé, em que a Kelly tava escutando a história, e a Kelly fala com todas as letras, a lição de moral, a lição da história, que se a Clara não tivesse sido corajosa, ela nunca descobriria que era uma princesa. A Kelly se levanta, pede ajuda pra praticar, e as duas dançam uma das cenas de Quebra-Nozes. Como a gente viu, tudo que foi utilizado foi plantado, então a gente tinha a decoração da árvore, que era a Princesa Caramelo, então a Princesa Caramelo estava presente o tempo todo. A Clara já tinha visto a Princesa Caramelo, tudo indicava que ela era a Princesa Caramelo. O Quebra-Nozes já tinha sido descrito como um príncipe, então ele realmente era um príncipe. Os ratos comendo as decorações de Natal, na verdade, eram... naquele outro mundo significavam que os ratos tinham destruído uma vila com pessoas. Os brinquedos que o irmão dela ganhou também estavam presentes, assim como o Quebra-Nozes que ela tinha ganhado. Então tudo isso suportava a ideia de que tudo isso realmente foi um sonho, além da conversa que a família dela teve, que dava a entender que esse sonho foi meio que uma metáfora pro crescimento dela. Então ela tinha 16 anos, era uma época vitoriana, então ela estava se aproximando da idade de casar. A tia provavelmente já tinha planejado trazer um pretendente no outro dia. E isso tudo foi uma romantização, uma ilusão, um sonho de menina e que estava prestes a se tornar realidade. Claro que trazendo para o mundo da Barbie, essa questão é mais romantizada, mais cor-de-rosa, mais bonitinha, mas a gente pode pensar em questões assim. E aí existem as questões que podem apontar que realmente a magia existia, que é o fato do Eric saber o que aconteceu. Tem um brilhinho no olho do Quebra-Nozes quando ela pega e mais tarde quando a magia afeta ele, aquela magia do relógio. A meia-noite, ela é uma hora clássica, e quando a gente tá fazendo essas análises, a gente sempre tem que pensar no que as coisas simbolizam. A gente não pode pensar, tipo, meia-noite. A meia-noite é a hora da bruxa, é a hora que todas as coisas acontecem, é a hora que o diabo aparece. Então,
é uma hora muito significativa. E isso aponta para o fato disso realmente ter sido magia. A coruja que vem falar com ela, que dá esse colar para ela poder voltar para casa, é a coruja que tem a voz da tia. E isso, pro audiovisual, é muito interessante. Você pode esconder pequenas coisinhas para que essas coisas aconteçam. Então, existem essas duas hipóteses. Você pode acreditar na hipótese que você quiser, porque você tem todos os dados lá, e aí você escolhe. Eu escolhi alguma? Não, porque não entendi. A única coisa que pra mim não faz muito sentido é o Eric saber sobre a questão do quebra-nozes. Quer dizer que ele sonhou também, ele tava no sonho, ele era o quebra-nozes, a tia dela tava mancomunada, a tia dela que fez a magia. Não sei, não sabemos. Será que o outro mundo existe mesmo? Será que foi uma fantasia? Isso é uma questão que lembra um pouco Alice. Se vocês já leram o Alice no País das Maravilhas e Alice no País dos Espelhos, nas duas vezes a Alice dorme antes de chegar ao País das Maravilhas. Então você não tem muita certeza se isso foi um sonho ou se foi realidade. E quando ela tá prestes a morrer ou quando ela tá muito nervosa, ela acorda. Ela é retirada do mundo das maravilhas assim, então você nunca sabe se isso foi um sonho. Muita gente aponta para que o País das Maravilhas seja exatamente como está acontecendo aqui, uma forma da Alice lidar com as questões de crescimento, adultos que se acham muito. Esses temas você pode ver no Alice no País das Maravilhas. Ou se realmente era uma narrativa nonsense, não fazia sentido nenhum e era mais umas piadocas do Lewis Carroll da época dele para os leitores da época dele. Então, meio que existem essas duas interpretações. Faz muito sentido que essa especificamente, que se passa na mesma época de Alice, tenha um conflito semelhante. Que você não sabe se um mundo de fantasia é um sonho ou que é um sonho, uma representação de uma outra coisa, ou se realmente é uma questão mágica, fantástica, etc. Eu acho esse tipo de coisa legal. Dá pra fazer hoje em dia? Dá, mas você tem que trabalhar bem. Conclusão do vídeo. Primeiro assistam Quebra-Nozes se vocês não assistiram. Esses filmes da Barbie, principalmente os primeiros, pra mim eles são muito interessantes, principalmente do ponto de vista da história do cinema comercial, porque não era muito comum se fazer uma coisa dessa, especialmente com animação 3D, que era muito cara. A gente tinha séries de TV muito barateadas, que normalmente eram usadas para vender brinquedos, como por exemplo do He-Man. Se vocês assistirem aquele documentário do Toys That Made Us, você pode ver que eles fizeram o desenho baseado nos bonequinhos. Era uma coisa que acontecia, porque a animação tinha sido muito barateada pelas técnicas do Hanna-Barbera e tudo mais. Então, pra mim, ele é muito interessante, esse paradigma, como a Mattel começou a observar que eles não vendiam mais só bonecas, que eles também podiam vender a ideia do que a Barbie era, do que a Barbie poderia ser. Então, você tem a Barbie em Quebra-Nozes, você tem a Barbie em Lago dos Cisnes, você pode ter a Barbie em uma aventura que você criou. A Barbie pode ser qualquer um que você queira fazer. Não era nenhum filme revolucionário, mas ele servia aos objetivos da empresa e servia para as crianças também se sentirem empoderadas para contar as suas próprias histórias. E além disso, principalmente esses primeiros filmes que tratavam de histórias clássicas, eles serviam como ponto de acesso para histórias que normalmente as crianças não tinham muito acesso. Quantas vezes, além da Barbie, você viu a história do Quebra-Nozes, a história do Lago dos Cisnes? Eram histórias que não eram tão adaptadas para o cinema. A Disney, por exemplo, nunca se interessou muito por elas, até porque as histórias de balé elas eram mais pesadas, elas tinham ali um cometa suicídio, várias histórias. Mas eu acho que a Mattel pegou muito bem, ela adaptou muito bem. E o que isso quer dizer pra você enquanto você tá estudando? Quando você começar a contar uma história, eu acho que é importante você saber aonde você quer, qual é o seu objetivo. Por exemplo, o meu livro, Doorways. O meu ponto que eu queria provar, e que eu falo várias vezes isso durante o livro, é que, primeiro, conhecimento é poder. Segundo, que família não é só quem deu a luz a você, quem criou você. Você pode encontrar outras famílias, você pode encontrar o seu lugar fora de casa. Mesmo em um lugar em que o ensino é de graça, existem barreiras para certas pessoas. Eu queria mostrar que ambição pode entrar no caminho do progresso científico.
e, enfim, diversas outras coisas. E com esses objetivos, eu fui plantando as coisas, eu fui organizando os eventos, eu fui tecendo a minha narrativa, sempre mantendo em mente esses objetivos, o que eu queria dizer, qual era a moral da história. Se vocês verem os meus vídeos de ranting, que eu falo de livros que eu não gosto, são livros em que a moral não ficou muito clara. E no fechamento de alguns arcos, alô Libardugo com Matias, o fechamento de certos arcos, para mim, não fazia muito sentido com a mensagem que essas coisas querem passar, o que as pessoas querem dizer ao mundo quando elas escrevem aquelas narrativas. E como eu falei, não é uma narrativa super complexa e tal, mas a gente já conseguiu observar a jornada do herói acontecendo, a gente já conseguiu observar os objetivos de escrita e como eles podem guiar, a gente começou a observar como você pode ter diversas hipóteses para um final aberto e que existem evidências que podem mostrar qualquer um, mas nenhuma que possa provar definitivamente. E tudo isso só no primeiro filme da Barbie, no Quebra-Nozes, que é com a animação mais feiona. Então eu acho que os filmes da Barbie eles têm muito para oferecer. E eu acho que fazer essa análise nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente assiste, é muito interessante. Não tô dizendo que tudo que você vai ler você precisa fazer isso. Até porque depois que você começa a fazer isso, algumas coisas que não eram tão boas ficam ainda piores, mas por outro lado, coisas que você já gostava, que já eram boas, você começa a entender porque você gostava. Isso é tudo que eu tinha pra vocês hoje, gente. Muito, muito, muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Eu sei que esse vídeo é um pouco estranho, mas eu já fiz vídeos fazendo essas análises antes e eu queria muito, muito trazer uma coisa que eu gostasse muito, que pudesse, tipo, virar minha marca. Eu gosto que meus amigos já começaram a me mandar memes da Barbie, porque isso já virou entre eles, assim, a referência da Isabela. Então, eu gostaria muito, muito de trazer um pouco disso do canal e falar um pouco mais sobre o storytelling, sobre estudar o storytelling num exemplo que fosse bem acessível. Eu também quero disseminar esses filmes porque eles são muito bons. Se vocês gostaram, se vocês querem ver os outros filmes, se vocês querem me falar sobre a sua opinião sobre esse filme, se vocês quiserem me falar coisas que eu perdi sobre esse filme, eu sei que tem gente que assiste várias e várias vezes, então viu mais coisas, fazia muito tempo que eu não vi esse filme, também pode deixar nos comentários. Se você não concorda com alguma coisa que eu disse, se você acha que foi sonho, se você acha que não foi, deixa tudo nos comentários, lava sua alma lá embaixo. A única coisa que eu não vou aceitar nos meus comentários é a gente falando mal dos filmes da Barbie. Ah, Mattel, é um vírus capitalista que só quer seu dinheiro, que quer explorar crianças? Sim. A marca tem seus problemas, colocou expectativas muito altas das meninas sobre como o seu corpo devia ser e como a sua vida adulta seria? Sim. Mas fez parte da infância, são reflexos do seu tempo. É interessante, inclusive, ver a evolução da Barbie e ver como a gente pensava em produtos para crianças, em produtos para meninas. Eu acho que tem coisas boas que a gente pode tirar. E se você quiser falar mal da Barbie, vai em outro lugar, não vai no meu vídeo. Vai no Twitter, não vai no meu vídeo. Obrigada. Se você não me conhece, oi, eu sou a Bela, do Biane Enigma. Eu faço vídeos de leitura e de escrita. Se você gostou desse vídeo ou qualquer outro que você veja nesse canal, por favor, considere se inscrever. Eu tô quase chegando em 500 inscritos. Aproveita, se não for pedir demais, deixa um likezinho. Se por acaso vocês quiserem ler comigo, agora mesmo tá rolando uma leitura conjunta de Feios do Scott Westerfeld. Agora a gente tá lendo Perfeitos. Se você quiser entrar agora, é bem rapidinho de ler Feios. A maioria do pessoal acabou bem antes, então a gente acabou antecipando um pouquinho a live. É bem rapidinho de ler os livros. Inclusive, tipo, a data pra ler Perfeitos é até dia 30, eu já terminei. Então, vale muito, muito a pena. É um dos meus livros favoritos. Eu posso fazer, tipo, estudos e estudos igual eu fiz desse livro e não vai ficar ruim. Se você gostou de mim, quer me seguir nas minhas redes sociais, você pode fazer isso no @bienenigmabr, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser me ver mais vezes por semana, você pode me assistir na Twitch, Bienenigma. Eu ainda não tô muito ativa na Twitch, eu ainda tô tentando organizar minha vida pra fazer os streams por lá. Mas, por enquanto, é isso. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!